estudando uma série. A última chamada. Por ser uma série, então pode ser, irmão, que você que nos visita hoje, ou você que nos acompanha pela internet, pode ser que algumas coisas nós vamos passar aqui por cima, porque já foi falado, e outras coisas nós não iremos falar, porque é tema do próximo estudo. Domingo que vem, o tema será estudada a marca de Deus, ou o selo de Deus, e a marca da besta. Hoje, nós iremos estudar os dois animais estranhos de Apocalipse 13, o número 666 e o número 7. Esse é o tema de hoje. Então eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 13. Quem não tiver Bíblia, o irmão Pedro está com a Bíblia para te auxiliar. Apocalipse, capítulo 13. Todos encontraram aí? Dá um tempo para os irmãos encontrarem. O último livro da Bíblia, Apocalipse 13. De todos os livros do Apocalipse, nós sabemos que Apocalipse significa a palavra Apocalipse. Significa o quê? Revelação. Então, a própria palavra Apocalipse significa revelação. E alguns irmãos de outras denominações, ou pessoas que não estudam a Bíblia, às vezes têm medo do Apocalipse. Mas Apocalipse é revelação de quem? De Jesus Cristo. Então, não há nada que temer. Então, Jesus quer nos revelar as verdades contidas no Apocalipse. E nós iremos estudar algumas verdades contidas no livro, no capítulo 13, sendo que, na minha opinião, o capítulo 13 é o que tem mais detalhes a ser estudado. Então, eu creio que levaria pelo menos uns 4 dias, umas 4 reuniões, apenas no capítulo 13. Todos encontraram, né? Amém. Então, assim como nós estamos, mais uma vez, iremos falar com Deus. Querido Pai, grande Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de aqui nós estarmos mais uma vez com a Tua santa palavra aberta. Pedimos, ó Deus, a presença do Teu Santo Espírito, que se faça presente na nossa mente, no nosso coração, no nosso meio. Que Teus santos anjos se faça presente e se acampe ao derredor. Que aqui possa reinar a paz e o amor, e nós sairmos daqui um pouco mais perto de Ti do que nós entramos. Use o Teu servo para que nós possamos ouvir a Tua voz. É o que te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, Apocalipse 13 tem 2 animais estranhos, 2 bestas. Besta, normalmente a gente utiliza aqui no português nosso, às vezes no sentido pejorativo, de falar que alguém é bobo, de pouca inteligência. Mas besta significa o quê? Animal. Às vezes algumas pessoas utilizam besta de carga para referir-se a animais de carga. Mas besta simplesmente significa animal. E o livro de Apocalipse, ele foi escrito numa linguagem profética e simbólica. Então tem muitos símbolos no Apocalipse. Mas a própria Bíblia, ela responde todos eles. Então a única coisa que nós precisamos para entender, para decodificar o Apocalipse, todas as chaves se encontram na própria Bíblia e algumas delas no próprio Apocalipse. Então besta, o que significa besta? Ou, no caso, animal, que é besta, o que significa? Poder, rei ou reino. Então, nesse caso aqui de Apocalipse 13, a Bíblia está falando que existe 2 poderes, 2 reinos poderosos. E cada um deles tem algumas características específicas. O capítulo 13 de Apocalipse, podemos dizer também que pode ser uma continuação do capítulo 7 de Daniel. Os 2 livros mais proféticos, Daniel e Apocalipse, eles têm uma união perfeita. Então, Daniel ali no capítulo 7, ele tem a visão de alguns animais. E aqui no capítulo 13, parece ter um animal com pedaços de animais que Daniel falou lá no capítulo 7.
Então vamos ler o capítulo 13 do Apocalipse. Verso 1. Então vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres, 7 cabeças, uma coroa em cada chifre. Em cada cabeça estava escrito nomes de blasfêmia. Então, a primeira coisa que nós vamos falar aqui, de onde a besta saiu ou emergiu? Do mar. A Bíblia também responde para nós o que significa mar em profecia. Mar em profecia é o quê? Multidões, nações, línguas e povos. Então, essa besta, esse poder, ele emerge de um local densamente povoado. Vamos para o verso 2. A besta parecia um leopardo, mas tinha pés como de urso, e a boca como de leão. O dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. A Bíblia também responde no próprio livro de Apocalipse que dragão é quem? O próprio Satanás, o diabo. Então aqui está falando no capítulo do verso 2 que o diabo deu à besta poder. Deu também para a besta o quê? Um trono. E deu para a besta também o quê? Grande autoridade. Vamos para o verso 3. Vi que uma das cabeças da besta parecia mortalmente ferida, ou ferida de morte, depende da tradução. Mas o ferimento mortal foi curado. O mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. Então esse poder aqui, representado pela primeira besta de Apocalipse 13, em determinado momento da história, ele levou uma ferida mortal. Ele teve praticamente morto. Mas a Bíblia fala que a ferida o quê? Foi curada. Se foi curada, é porque ela voltou a fazer o que fazia antes. E aí a sequência do verso diz: e o mundo inteiro maravilhou e seguiu a besta. Então, portanto, ela foi curada, restabeleceu o seu poder e o mundo inteiro a seguiu. Depois nós vamos voltar aqui. O verso 4. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta. Também o adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? O dragão, que nós sabemos que é Satanás. E o pecado, que nós sabemos que teve origem no céu com Satanás. E passou pelo jardim do Éden, quando ele enganou Eva e nossos pais, Adão e Eva, pecaram. A origem do pecado sempre teve a ver com adoração e obediência. O diabo, ele sempre quis ser adorado. E ele nunca deixou de querer ser adorado. Mas, se ele se apresentar como diabo, quem vai o adorar? Apenas quem for satanista. Porque ninguém, em sã consciência, que não seja um satanista, vai adorar o diabo em pessoa. Então, o verso está dizendo que o diabo é adorado através da besta. Verso 5. A besta foi dada a boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Esse período bíblico aqui, ele é apresentado na Bíblia de três formas diferentes. O mês tem 30 dias. Profético vai ser sempre 30 dias, que no nosso calendário pode ser 31, 29 e em alguns casos até 28, certo? Mas profeticamente o mês vai ter sempre 30 dias. Você pegar 42 e multiplicar por 30, vai dar 1.260 dias. A Bíblia também responde que um dia profético é equivalente a um ano. Então essa besta, ela teve um período da sua hemogenia, o seu período que tinha mais poder durante 1.260 anos. Então foi um poder que teve aqui na Terra muito longo. Então, se você pegar qualquer poder
que você tentar imaginar que possa ser a besta, mas ele não teve milênios de história, você já pode descartar que não é a besta. A besta, ela teve milênios de história. Vamos aqui para o verso, depois nós vamos voltar. Vamos aqui para o verso 6. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Então essa besta, ela persegue o povo de Deus que é fiel à palavra de Deus e consegue chegar até o tabernáculo de Deus que fica o quê? No céu. Então, de uma forma ou de outra, ela interfere lá no céu. Depois nós vamos falar um pouco mais. Foi-lhe dado poder, verso 7. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos, o povo de Deus, e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Então essa besta, ela teve muito poder contra o povo de Deus. Verso 8. Todos os habitantes da terra o adoraram a besta, a saber, todos aqueles que não tinham seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Amém? Todos vão adorar a besta, exceto quem estiver com o nome escrito no livro do Cordeiro, que é Cristo Jesus. Se você está com o nome seu escrito no livro de Cristo Jesus, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, você não irá adorar a besta. A pergunta é como ter esse nome escrito lá. Nós vamos falar mais para frente. Mas antes de eu identificar, para você que é estudante de Apocalipse, você já sabe quem é o poder que nós estamos estudando, mas talvez você nos visita hoje, talvez pela primeira vez, ou você que nos acompanha pela internet, talvez você não tenha domínio deste assunto. Nós vamos falar quem é esse poder. Só que antes de eu falar quem é, eu preciso falar uma verdade que às vezes não é muito bem compreendida pelos nossos irmãos de outras denominações, e eu quero deixar isso muito bem claro. Nós, adventistas dos sétimos dias, nós acreditamos unicamente na palavra de Deus, e nós acreditamos, como o próprio Jesus diz, examinai as Escrituras, porque nela o quê? Elas contêm a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, através das Escrituras, também o próprio Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós entendemos que a salvação está em Cristo Jesus, mas nós encontramos essas verdades que nos vai trazer a salvação na Bíblia. Então nós precisamos estudar a Bíblia. Mas o que acontece? Às vezes, e alguns irmãos nos entendem mal, acham que nós acreditamos que somente os adventistas serão salvos. Não. O próprio Jesus diz assim, tem ovelhas que não são deste aprisco. A mim convém a conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. O desejo de Jesus é que tenha quantas igrejas? Uma. O desejo de Jesus é que tenha apenas um rebanho, apenas um povo. Mas ele diz que tem pessoas que não estão nesse aprisco. Aqui o aprisco, né, curral para as ovelhas. Em outras palavras, ele tem gente em todos os lugares. E eu creio que a salvação, estou falando eu, Fernando, particularmente, eu creio que a salvação ela se dá em dois momentos. Uma é se você vier, Deus no livre, e morrer hoje. Você estará salvo se você aceitar Jesus como seu Salvador e viver a verdade que você conhece e ser sincero a Cristo de acordo com o que você conhece. Amém? Não importa que denominação você pertence. Ou talvez até não pertence a nenhuma. Deus tem os seus sinceros em todo lugar. Então, se uma pessoa, independente de onde esteja, sincera a Jesus Cristo, aceitou Ele como Salvador, talvez nessa caminhada ele não entendeu todas as verdades bíblicas. Talvez ele não entendeu
todos os passos que deveria dar, como nosso irmão vai dar daqui a pouco, que é o batismo pelas águas. Se ele morrer sincero, nas verdades que ele conhece, em Cristo Jesus, eu creio que ele está salvo. Amém? Então, a placa de igreja não salva. Mas isso eu estou falando se a pessoa vier a falecer hoje, antes da volta de Cristo. Mas quando Jesus voltar, a salvação, eu acredito que vai se dar um pouco diferente. Porque nós lemos aqui que essa besta, as duas bestas do Apocalipse 13, vai perseguir o povo de Deus e vai impor ao povo de Deus algumas condições contrárias à palavra de Deus. E as pessoas, cada um de nós, vamos ter que tomar decisão. De que lado nós queremos ficar? Do lado de Cristo Jesus e da sua verdade da palavra de Deus? Ou de lado de um poder que o diabo utiliza para atingir Jesus Cristo? Então, nesse momento futuro, que é o tema especificamente do próximo domingo, que é a marca da besta e a marca de Deus, e no momento futuro, eu acredito, talvez nós não estamos tão longe dele assim, alguns vão receber a marca de Deus e vai estar salvo, amém? Mas, infelizmente, alguns, a maioria, a Bíblia fala, vão receber a marca da besta e estará perdido. Então, se eu não sei o que marca é essa, como eu vou me proteger de uma coisa que eu nem sei o que é meio difícil. Aqui nós estamos fazendo o estudo, ele chama lá a última chamada. Isso remete, o autor dessa série, a um aeroporto. Eu tinha até programado uma foto diferente, mas ela não deu certo. Quando a gente está no aeroporto, vocês que já foram, ou mesmo que não foram, vocês devem saber, em determinado momento, ali um locutor vai falar, última chamada para o voo, e diz o número do voo. Embarque no portão X. Então nós vivemos nesse mundo cheio de pecado, um mundo que não é nada agradável. Mas Cristo Jesus nos promete que nós vamos fazer o quê? Uma grande viagem. E se nós não tivermos preparado para essa viagem, como nós normalmente, todas as viagens que nós fazemos, o que nós fazemos? Nós preparamos para ela. Se nós não prepararmos para essa viagem, eu vou perder esse avião. Eu vou perder esse voo. Vamos voltar aqui, então, em algumas informações sobre essa besta. Vamos voltar aqui, verso 7. No verso 7 nós lemos que esse poder, ele é um poder político e também um poder religioso de alcance mundial. No verso, e nós lemos também que ele teve autoridade durante 42 meses, 1260 anos. Quando nós examinamos as profecias, nós vamos entender que esses anos, eles vão se cumprir especificamente do ano 538 depois de Cristo até o ano 1798 depois de Cristo. Nesse intervalo de 1260 anos. Aí a pergunta que tem que se fazer é: qual o poder político e religioso que predominava nesse período? Vamos para outra informação aqui. Vamos abrir a Bíblia. Lá no verso 7, Daniel, vamos lá para Daniel, Antigo Testamento. Nós vamos ler o capítulo 7, nós vamos ler o verso 25. Daniel 7. O versículo 25. Lembra que eu disse que Apocalipse 13 é praticamente uma continuação de Daniel 7? Quando, em momento oportuno, que você puder aprofundar nessas profecias, você vai perceber
a clareza como Deus trabalha nas profecias. Daniel 7, 25. A minha tradução diz o seguinte: ele, referindo a quem? Ao mesmo poder que está relatado aqui em Apocalipse 13. Ele falará contra o Altíssimo. Falará contra Deus. Oprimirá os santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Aqui Daniel está falando do mesmo poder e do mesmo período. Quando se traduz aqui em profecia esse tempo, nós vamos chegar à mesma conclusão dos 1260 dias. Então, esse poder que foi profetizado por Daniel, Deus revelou a Daniel, ele faria duas coisas importantes aqui. Ele ia mudar os tempos. O que é tempos? Os calendários. Então, esse poder, em determinado momento, mudou o calendário que era conhecido. E também aí fala que ele ia tentar mudar o quê? As leis. Então, esse poder mudou a lei de Deus. Você que é nos visitante, talvez você não tenha muita familiaridade, mas aqui a lei que se refere está lá no Êxodo capítulo 20. Aqui se refere aos 10 mandamentos. Toda a Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, mas tem uma parte que não foi. Por que não foi? Porque o próprio Deus escreveu. Os 10 mandamentos foi escrito pelo dedo de Deus. E não só uma vez, 2 vezes. Porque Moisés quebrou as tábuas da pedra, e aí... E o que me é curioso nessa história, se Moisés leu os 10 mandamentos e depois quebrou, porque ele ficou revoltado com o povo adorando o bezerro de ouro, ele já tinha conhecimento do conteúdo dos 10 mandamentos, correto? Tinha ou não tinha? Tinha. Então Deus poderia falar para Daniel assim, ó, já que você quebrou, agora você escreve de novo. Você vai escrever. Não, mas Deus pegou outras pedras e escreveu os 10 mandamentos novamente. Isso traz uma mensagem muito importante para nós. Porque os 10 mandamentos, ele é o reflexo do caráter amoroso de Deus. E é a parte central da moral de Deus. Então, esses 10 mandamentos, eles não podem ser alterados, hipótese nenhuma. Mas esse poder político-religioso alterou os 10 mandamentos. Então, quando você for estudar os 10 mandamentos em qualquer lugar escrito, que você vai lá na Bíblia, em qualquer Bíblia, pode ser Bíblia de qualquer tradução, de qualquer edição, e vai lá em Êxodo 20, e confere se está de acordo. Então esse poder, ele é Roma imperial, no período do Império Romano, mas ele também, esse poder, ele está falando de Roma cristã. Então, como eu disse antes, não se trata de dizer que nós somos melhores que ninguém. A questão, como Jesus disse, nós precisamos conhecer a verdade para que nós possamos tomar uma decisão. E se em um determinado momento essa decisão vai ser tomada, porque Cristo, ele diz que bate a porta do nosso coração, e se nós abrirmos, nós cearemos com ele. Então a decisão de aceitar Cristo, que é o tema do próximo estudo, aceitar a marca de Deus, aceitar o selo de Deus, ela deve ser feita voluntariamente, pela fé e pelo entendimento. Mas, uma vez você não aceitando a verdade de Cristo, o poder representado por essa besta vai colocar contra a sua vontade uma outra marca. Para a gente complementar isso aqui, então nós falamos que é 2 bestas.
Agora vamos lá para Apocalipse, continuar mesmo Apocalipse. Agora nós vamos para o verso... Agora nós vamos ler o verso Apocalipse 13. Volta para Apocalipse 13. Nós vamos ler do 11 ao 18 agora. Apocalipse 13. O verso 11. Então vi outra besta que saía da terra. Então aqui tem a primeira vez que nós falamos, saía de onde? Do mar. E que significa o quê? Local densamente povoado. Essa besta já é o contrário, ela sai da onde? É da terra. Então é um local que não é tão povoado. E essa besta, verso 11. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres, como de cordeiro, mas falava como o quê? Como dragão. Então essa besta aqui, num primeiro momento, ela parece o cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus Cristo. Mas na verdade ela fala como o dragão, como o diabo. Então ela tem a aparência de boazinha, mas age em favor do dragão. Verso 12. Exercia toda a autoridade da primeira besta. Em nome dela fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Então o papel dessa segunda besta, ela não quer adoração para si, mas ela quer que as pessoas adorem a primeira besta, cujo ferimento mortal foi curado. Em determinado momento, a primeira besta que nós lemos, vou achar a data específica aqui, 1798, o líder religioso desta instituição, ele foi preso e morto em prisão. Por isso a Bíblia fala que essa besta levaria ferida mortal, mas seria recuperada. Nesse momento, todo o poder dessa besta foi tirado. Irmãos, vocês que nos acompanham pela internet, ou vocês, nossos convidados, você pode até não acreditar na profecia que nós entendemos que vai acontecer no futuro. Você pode até não acreditar. Mas tem uma coisa que você não tem como você contestar, é a história. Porque a história está no acesso de qualquer pessoa que tem internet. Todos que estudaram aí ensino médio, fundamental, estudou história. E nós estudamos que durante esses 1260 anos, houve uma grande perseguição em nome de Deus e que mataram milhões de pessoas. Esse período, essa história é conhecida como a Santa Inquisição. Mas que, na verdade, não tinha nada de santo. Porque matava as pessoas, na sua maioria, não, pessoas inocentes. Qualquer pessoa que era tido como herege, que não concordava com eles, era passivo de morte. E durante 1260 anos morreram milhões de pessoas. E aqui nós lemos aqui em Apocalipse, na segunda besta, fala que depois que essa ferida mortal foi curada, a segunda besta deu autoridade para ela. Eu vou contar uma pequena experiência aqui para vocês. Eu sofri um acidente de morte, que pode dizer, uma ferida mortal. Eu quebrei a cabeça, quebrei o ombro, quebrei a perna em vários lugares. Eu nunca recuperei como eu era. Se eu tivesse conseguido recuperar, o que eu voltaria a fazer? Eu voltaria a trabalhar como eu trabalhava, voltaria a praticar esporte como eu praticava, correto? Porque a ferida mortal foi curada, recuperada. Mas eu não consegui recuperar totalmente. Então, eu não tenho a ferida mortal recuperada. Mas uma pessoa que tem uma ferida mortal recuperada, ela volta a fazer o que fazia antes. Se durante 1260 anos houve tanta perseguição, vai voltar a ter perseguição. E vamos continuar aqui o relato. Eu parei no verso, li o 12, né?
Verso 13. Realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu e a terra à vista dos homens. Verso 14. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar, em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou que fizesse uma imagem em honra à besta, que foi ferida de espada e contudo revivera. Então essa segunda besta, esse segundo poder, ele levanta uma imagem, digamos, em homenagem à primeira besta, porque ela não quer ser adorada, ela quer que as pessoas adorem a primeira besta. Eu me perdi, qual verso que eu li? 14. Verso 15. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, todo mundo que ela podia falar e fazer, que fossem mortos todos que recusassem adorar a imagem. Aqui está, então, em primeiro momento, essa besta, segunda besta, ela dá poder para aquela primeira besta e dá poder para voltar a fazer o que ela fazia antes. Que foi o quê? Que fossem mortos todos aqueles que recusassem adorar a besta. Então, em algum determinado momento do futuro, quem recusar adorar a besta, vai haver um decreto de morte. Verso 16. Também obrigou todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, que receberam certa marca na mão direita ou na testa. Verso 17. Para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Verso 18. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Eu não vou focar aqui na marca e nem porque é o tema do próximo estudo. Vamos dar um enfoque no número. Aqui, antes de ter decreto de morte, a Bíblia fala que esse poder vai obrigar as pessoas. Você quer comprar? Você quer vender? Você quer ir lá no supermercado e comprar? Pois você vai ter que adorar a besta. Então, em determinado momento, a perseguição será econômica. As pessoas não vão poder comprar nem vender, se não concordarem com essa besta. E aqui fala que o número dela é 666. Muitos irmãos tentam decodificar esse número aqui e faz uma série de análises mal feitas e fala assim, fulano de tal é a besta aqui, ó. Eu fiz as contas aqui, deu 666. Não tem nada disso. A Bíblia aqui está falando de numerologia bíblica. Primeira coisa aqui que está falando aqui é número de homem. E não é nome de homem de uma pessoa, um indivíduo. É nome de homem de humanidade. Então o número é número de homem. Então a Bíblia deixou bem claro aqui que se trata. Então vamos entender melhor esse número. Na Bíblia, números têm uma importância muito grande. Por exemplo, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, que multiplicando vai dar os 144 mil de Apocalipse. Então, na Bíblia, números é importantes. E Deus, ele tem um número. E ninguém na teologia, independente de religião, independente de denominação, todo mundo concorda que o número de Deus é 7. É o número da perfeição divina. Deus fez o mundo em 6 dias, e no 7º o que fez? Abençoou, santificou. Então Deus, o número 7, vai estar sempre associado a Deus, a sua perfeição, ou o seu juízo, ou a sua misericórdia. Mas vai estar sempre associado a Deus. Número 7. Ninguém discute isso. Todo teólogo, qualquer estudante da Bíblia vai
concordar que o número de Deus é o número 7. Agora, o que há divergências é sobre o número 6, 666. O ser humano foi feito em que dia da semana? No sexto dia. Então, sexta-feira, no sexto dia que o ser humano foi feito. Então, aí começa a explicação porque ele é o número de homem. Mas lembra que o Apocalipse ele está ligado com Daniel? No capítulo, no livro de Daniel, ali tem uma série de histórias, e uma delas é que o rei Nabucodonosor, para buscar adoração, ele mandou construir uma estátua, e essa estátua ela tinha umas medidas até um pouco estranhas, se a gente puder imaginar. Era 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Era a estátua de si própria, toda de ouro, mas se a gente tentar imaginar ela na prática, essa estátua era muito estreita, assim, não era condizente com a largura de uma pessoa. Era meio um pouco desproporcional. Por que era desproporcional? É porque esses números, para eles, eram muito importantes. Então, na cultura deles, eles não trabalhavam com número decimais como o nosso, mas eles trabalhavam com número sexagenal. Por exemplo, a hora tem 60 minutos. Nós herdamos de Babilônia. Esse era o sistema deles. Então, o panteão de deuses deles, tudo estava relacionado com o número 6. Então, o número 6 na Bíblia remete ao homem pela sua criação do sexto dia e remete ao homem pela sua insubordinação a Deus. Remete ao homem pelas suas falhas, pelos seus pecados. Então, o número 6 é o número da imperfeição humana, contrafaçando com o número 7, que é o número da perfeição divina. Então, o número 6 nada mais é que o número de Deus, do homem tentando ser Deus. Por isso que é 6, 6, 6. Por isso que eles repetem 6 vezes. Então, é a tentativa do homem de tentar se aproximar de Deus. Mas ele nunca vai conseguir. Tendo isso exposto, o que aqui nós entendemos aqui da segunda besta? Que esse poder, ele não é religioso, porque ele não pede adoração para si, é um poder simplesmente político. Mas ele apoia a primeira besta, que é um poder religioso. E nós entendemos que ele vai dar uma imagem para a primeira besta. Qual imagem que é? O número 666. É a imagem que levanta para a primeira besta. Esse poder é uma nação poderosa, cuja, quando no início da sua história, tinha a aparência de cordeiro, mas depois tomou-se forma de dragão, falava como dragão. Nós, estudando as profecias, nós entendemos que o único país, a única nação que pode ter todas essas características é os Estados Unidos da América, que constituirá a segunda besta. E, portanto, os Estados Unidos da América, em determinado momento, vai dar poder para a primeira besta. Eu quero, como eu disse, não há muita coisa para ser dito, mas o tempo não permite. Mas eu quero terminar com esse estudo, fazendo uma reflexão e uma analogia contando uma história para vocês. Eu e minha esposa, há uns anos atrás, nós se deparamos com uma situação um pouco inusitada. E quando eu fui estudar esse tema aqui, que é profecias com o título A Última Chamada, que lembra o quê? A chamada de um voo, veio à minha mente, na hora, a história que nós presenciamos. E ali nós estávamos, fomos viajar, e nosso voo tinha uma conexão. Não sei quem vocês já viajaram, mas é natural que quando a gente faz o check-in no aeroporto, que o voo tem uma conexão, é natural que às vezes muda o portão de embarque que está no bilhete.
Então, se você tem um voo com conexão e o intervalo entre os voos é pequeno, você tem que ser muito rápido no aeroporto para procurar o portão de embarque. Senão você vai perder a última chamada. A situação ali que nós presenciamos, que havia 2 crianças desacompanhadas dos pais, com uma autorização, assim, uma credencial no pescoço, acompanhada de um funcionário da linha aérea. São crianças que estão autorizadas pelo juizado de menor e pelos pais a viajarem sozinhos nessas condições. E aí o funcionário da linha aérea, tinha 2 funcionários, um rapaz e uma moça, estava guiando a criança para poder levar ela para o portão de embarque da próxima conexão. E nós estávamos lá esperando o nosso voo também, e nós começamos a observar que tinha algo estranho ali. E aí começou eles a entrar em desespero. E eles falavam, ia ali, corria para lá, corria para cá, falava com alguém, falava com outro. E era claramente uma cena de desespero ali. Porque eles não sabiam qual portão deveria encaminhar a criança. Imagina você, filho de uma pessoa, responsável, com a criança mais ou menos uns 10, 12 anos, e você encaminhar, fazer perder o voo, ou encaminhar para o portão errado. E aí eu fiquei pensando, quando estudando a Bíblia, essas profecias. Nós, especialmente nós adventistas do 7º dia, nós somos muito conhecedores das profecias. Muitos mesmo. Mas será que isso nos garante a salvação? Será que isso garante que eu não vou perder a chamada? Será que garante que eu não vou perder a última chamada? Aqueles funcionários do aeroporto, eles conheciam todo o procedimento do aeroporto. Eles conheciam a parte física do aeroporto. Nós estávamos lá em Congonhas, e eu e a Miriam, nós não temos muita experiência com viagem. Então, se nós perdermos, era meio que natural. Mas um funcionário do aeroporto ali todos os dias, ele não deveria se perder. E será que nós somos adventistas do 7º dia, nós não estamos se comportando como aqueles funcionários? O fato de conhecer a verdade não nos garante que nós não vamos perder a última chamada. E eu quero fazer uma outra analogia com você, meu irmão, que é de outra denominação, que talvez não estuda muitas profecias. Imagina eu, quando eu morava na fazenda, não tinha conhecimento de cidade nem nada. Imagina eu me colocasse lá numa conexão no aeroporto de Congonhas, sem experiência nenhuma. Qual que era a possibilidade de eu perder a chamada e perder o voo? Quase 100%, me conhecendo. Então, meu irmão, você que não estuda a profecia, qual que é a possibilidade de você perder a última chamada e ser enganado por esses poderes? Isso traz um alerta para nós que estamos estudando a profecia. Mas também traz um alerta para você, meu irmão, que não, às vezes está negligenciando o estudo da palavra de Deus. Eu acredito, meu irmão, que nós em breve faremos uma grande viagem. Que em breve nós vamos fazer a viagem mais esperada do universo. E essa viagem é gratuita para você. Ela não custa nada para você, mas ela custou um preço muito alto. Ela custou o sangue de Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para salvar você. Ele morreu na cruz para pagar essa viagem para você. Se hoje me for concedido, eu tenho vontade de conhecer Israel, Jerusalém, Terra Santa. Se me conceder uma passagem de graça hoje para eu conhecer a Cidade Santa, mas falar para mim assim, ó, a passagem aqui está de graça, mas eu não vou te falar o dia do voo, não. E nem vou te falar também o aeroporto que você vai pegar o voo. Mas eu vou te dar alguns sinais de dia que a viagem vai acontecer. Se você ficar atento aos sinais, você vai embarcar para a viagem. É assim que Jesus faz conosco hoje. Ele está falando assim, eu não estou te falando o dia e a hora que você virá, que eu vou voltar para te buscar. Eu não estou falando o dia que vocês vão embarcar para vir para o céu, mas eu estou dando sinais. Eu deixei as profecias
Eu deixei as profecias para você saber o momento que eu irei fazer a última chamada. Jesus tem nos feito todos os dias essa chamada. Essa chamada pode ser a última vez para mim hoje, porque eu não sei o dia de amanhã. Eu posso morrer, sair daqui e morrer. E pode ser a última vez que Deus, a última oportunidade de salvação que Deus me concede, vai ser hoje. Mas vai chegar um dia na história também, que vai ser a última chamada para todo ser humano vivo nessa terra. A passagem está paga. Você não tem que pagar nada, é chamado graça. Você não merece essa passagem. Ela foi paga pelo sangue do Cordeiro. Não há nada que você faça que possa merecer. Não precisa guardar os mandamentos que você não vai merecer por guardar os mandamentos. Nós guardamos porque nós amamos Cristo. Nós queremos viver em novidade de vida. Há muitos de nós que se deparar com essa situação, e se você falar a passagem para Jerusalém está paga, pode ir, e a data, você pode até falar o dia e a hora da viagem, mas se você estiver em um aeroporto errado, vai adiantar alguma coisa? Nós precisamos estar atentos, precisamos estar no aeroporto certo. E nesse aeroporto espiritual há 2 portões. Como no aeroporto normal, ali fala, a última chamada, embarque no portão X. Espiritualmente falando, há 2 portões. Há um portão número 7. Há um portão número 7 que, como no aeroporto, há revista. E você tem renúncias a ser feitas. Coisas que você tem que deixar para trás, para você ter acesso a esse portão. A revista, meu irmão, não é qualquer coisa que você pode embarcar num avião. Se você tentar embarcar no avião com um litro de álcool, por exemplo, você não viaja. E por que eu quero ir para o céu e não quero renunciar ao álcool? Por que eu quero ir para o céu e não quero renunciar ao cigarro? Você não entra no avião com o isqueiro e com um maço de cigarro. Há renúncias para entrar pelo portão 7. Mas também, meu irmão, há um portão 666. Um portão 666. Esse não há revista. Você pode ir do jeito que você quiser, que você vai entrar. Só que o portão 7, meu irmão, nós iremos ouvir do nosso comandante, o Rei do Universo, Jesus Cristo. Ele vai ouvir de nós. Ele vai falar para nós: vinde bendito do meu Pai, entrai no gozo do meu Senhor, receba por herança o que tem preparado desde a fundação do mundo. Você quer ouvir isso do seu comandante? Você quer ouvir isso de Cristo Jesus? É isso que Ele quer falar para nós. Mas para isso precisa passar pelo portão certo. Precisa haver renúncias. Mas aqueles milhares que trilhar pelo portão 66, não há voo. Há apenas um abismo. Nessa noite, o nosso irmão Benedito, ele decidiu aceitar o portão 7. Tem renúncias que ele fez e está fazendo e fará. Mas ele entende e ele quer ouvir de Cristo Jesus, da boca do nosso Salvador: vinde bendito de meu Pai. Esse é o meu desejo para mim, para você que está presente e para você que nos assiste. Amém. Seja louvado pela mensagem de hoje. Obrigado, Fernando, pela decisão também do Benedito em entregar a sua vida nas mãos do Senhor e, acima de tudo, em começar uma nova caminhada. Está feliz, Benedito? Muito feliz, e de hoje em diante é um novo vida que começa para mim. E Deus me toca no coração que sempre eu vou melhorar e sempre que o Espírito seja mais com Ele. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Tem um amigo seu aqui, ó, que veio lhe dar um abraço dentro do tanque. Aí, ó. Amém. A gente vai estar fazendo o batismo. Aqui a gente está com 2 sensações, né, Benedito?
Ótima demais, gostosa, a água tá uma delícia, gente. Se vocês soubessem, vocês estavam aqui junto, viu? Tá quentinha a água, tá? E para mim é tudo. Eu que na meia idade que eu estou, com até vou falar meia, né? Mas tem a hora tudo de Deus, né? E chegou a hora, eu estou aqui e sempre vou melhorar ao lado dele, tá? E com a fé nele. Convidar a família para estar aqui acompanhando aqui de perto o batismo. É uma alegria, é um prazer receber vocês aqui. Ok, queridos, sejam bem-vindos. Obrigado por ter vindo prestigiar a entrega aqui do Pai nas mãos do Senhor. Prezado irmão Benedito, visto que o Senhor tem professado a sua fé em Cristo Jesus, entregando o seu coração nas mãos dele, renunciando ao mundo, aos caminhos de pecado e desejando estar um dia com Cristo nas mansões celestiais, visto também que através dos estudos dados pelo irmão Walter, pelo irmão Pedro, o Senhor tomou a decisão de entregar o seu coração e a vida através do batismo. Eu, como ministro do Evangelho, o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mais novo membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui no Cusco. Vamos dar uma saudação para ele. Se quiser bater a palma, você pode bater. Recebendo nosso irmão, essa aqui é mais um pouco da sua família. Aqui está a sua família e aqui a partir de hoje mais um pouco também da sua família. A gente quer fazer uma oração, querido, por você. Não pode sair daqui sem fazer oração com você que deseja preparar sua vida para um próximo batismo, uma próxima oportunidade. E eu queria fazer um compromisso com você, morando a sua mão com essa água quentinha, né, Benedito? Que está aqui, que ele foi batizado. Você que deseja preparar a sua vida para um próximo momento, um próximo batismo. Alguém aqui nessa noite que deseja fazer um compromisso com Deus, dizer: Deus, eu quero preparar minha vida, queria fazer uma oração com você, pedindo a Deus que lhe abençoasse, que lhe dirija na minha vida, fortaleça também a sua fé, e no momento oportuno, quando você estiver preparado, você poder estar tomando a sua decisão. Alguém aqui que deseja vir à frente para poder receber essa oração, que Ele está orando por você. Ok? Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus, porque nessa noite Benedito entregou a sua vida nas tuas mãos, tomando a decisão pelo santo batismo. Pedimos que o abençoe, fortaleça a sua fé diante das lutas, das dificuldades que todo cristão enfrenta, que ele possa olhar firmemente para Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Obrigado pela equipe que preparou esse batismo, aqueles que cuidaram, ao Fábio que preparou o instrumento para aquecer a água, e acima de tudo ao Espírito Santo que vem aquecer o nosso coração nessa noite fria. Leva-nos em paz para o nosso lar, em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor.